apresentados aqui no nosso palco principal. Nós já falamos sobre biosustentabilidade, foi o último tema abordado, mas também já falamos de e-esportes, agritech, cidades inteligentes, as iniciativas de ciência, tecnologia e inovação do Estado de Pernambuco. E agora, para mais um painel, nós vamos convidar o nosso mediador, Claudemiro de Lima Júnior. Ele é professor da Universidade Estadual de Pernambuco, é doutor em tecnologias energéticas e também coordenador do programa Locus Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. O professor Claudemiro será o nosso mediador, pode sentar aí que eu já vou chamar os nossos debatedores. Nesse painel a gente vai ter uma novidade, um dos nossos palestrantes estará ao vivo, de maneira digital. Então, nós teremos 3 palestrantes aqui e o nosso último debatedor entrará de maneira ao vivo no telão, tá bom? Só para o professor também saber. Quero convidar Leonildo Salles, secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco, é um dos nossos debatedores. Quero convidar Camila Medeiros, coordenadora geral do Genova ENAP e cofundadora do movimento GovNights. Seja bem-vinda, Camila. Seja bem-vindo, Leonildo. E, por fim, quero convidar para estar presente aqui Newton Cerezini, gestor governamental da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco. Seja bem-vindo também, Newton. E, de maneira digital, ao vivo, estará conosco daqui a pouco Ivanildo Guerra, diretor de Gestão e Governança de TI da ATI. Daqui a pouco ele é o nosso 4º palestrante desse painel e ele entra ao vivo conosco. O tema: como os laboratórios de inovação pública vêm colaborando com a sociedade. E também será apresentado um case da Usina Pernambucana de Inovação. Então, professor Claudemiro, fica à vontade para fazer a mediação. Boa tarde, pessoal. Sou o professor Claudemiro, como já foi citado. Eu estou representando a Universidade de Pernambuco, mais especificamente aqui do campus Petrolina. Gostaria de saudar a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação de Pernambuco e o SEBRAE por trazer o Campus Party aqui para Petrolina. Eu resido na cidade desde 2007 e desde 2009 sou docente da Universidade de Pernambuco, no qual também estou representando aqui o reitor, Pedro Falcão, e o nosso diretor do campus, Tarcísio Fulgêncio. Então, eu gostaria de passar a palavra para Camila Medeiros, para iniciar com a fala dela, a exposição dela. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. Queria agradecer aí a oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa experiência no governo federal de instalação de laboratórios de inovação no setor público. Bem, para começar, eu queria dizer que normalmente a gente tem um pouco de dificuldade de associar inovação e governo, né? A gente acha comum a gente ouvir a narrativa de que o governo atrapalha a inovação, ou de que a inovação não acontece no governo. Esse é um mito que é muito importante da gente desconstruir, né? O governo, muito pelo contrário, ele é um facilitador fundamental para a promoção da inovação. Tipicamente, o governo já executa essa atividade, né, de fomentador da inovação. O governo, a academia e a indústria trabalhando de forma articulada, né, segundo o modelo de tripla hélice, para a promoção da inovação. Uma coisa menos típica da atuação do governo, ou uma novidade, né, vamos colocar assim nesses termos, é a gente começar a pensar na inovação para inovação e governo, na articulação, né, entre inovação e governo, para além das políticas públicas de inovação, de fomento à inovação, tipicamente CTI, né? Então surge, nos últimos anos, nos últimos 15 anos, começa a surgir essa discussão sobre inovação no setor público e o surgimento de mecanismos dentro da estrutura do governo para promover a inovação no setor público. E um mecanismo muito importante que surge a partir dessa discussão de como que a gente inova o setor público são os laboratórios de inovação no setor público, os LISPs, né? O primeiro caso que a gente conhece de laboratório de inovação no setor público é o Mind Lab, que foi um laboratório que funcionou
na Dinamarca, de 2014 até 2018, quando ele encerrou as atividades e foi substituído por uma outra infraestrutura, um outro órgão, também com essa função de promover a inovação no setor público. A OCDE, nos últimos anos, vem realizando uma série de estudos, sistematizando os aprendizados e as experiências que têm acontecido ao redor do mundo sobre inovação no setor público. O laboratório Genova, que é o Laboratório de Inovação em Governo do Governo Federal, ele surge a partir do diálogo, né, de parcerias, inclusive, com a OCDE e com justamente o MindLab, que é esse laboratório que encerrou as atividades em 2018. Não foi o primeiro laboratório de inovação em governo que existe no Brasil, né? A gente tem algumas iniciativas anteriores. A primeira iniciativa que a gente conhece é o laboratório Lab Hacker, da Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Aliás, uma iniciativa incrível, assim, o Lab Hacker é um laboratório muito pujante, assim, produziu muitas coisas interessantes. E o Genova é um dos primeiros laboratórios. A gente tem vários laboratórios de inovação em governo, no governo federal, mas também nos níveis subnacionais, nos estados e nos municípios. O Léo e Newton vão contar a experiência, né, da usina de inovação. Aliás, uma experiência super assim, rica, né, que ensina muito, eu acho, para o ecossistema de inovação em governo. E o Genova, ele surgiu há 5 anos atrás, como eu falei, né, a partir de uma parceria com a OCDE e com o MindLab, e ele vem, ao longo desses últimos anos, executando projetos de experimentação focado na resolução de problemas públicos. A gente experimenta metodologias de inovação. A gente começou com coisas usando o design thinking, a partir de problemas públicos, né, construindo soluções. Mas nos últimos anos a gente tem feito experiências com outras metodologias que ainda não estão muito, inclusive, sistematizadas aqui no Brasil, né? Então a gente cumpre esse papel de experimentar essas metodologias, sistematizar essas metodologias aplicadas para problemas públicos e disponibilizar esse conhecimento, difundir esse conhecimento para fomentar o ecossistema de inovação no setor público. Esse ano, a gente rodou projetos de inovação nos temas, né, usando as abordagens de economia comportamental e design sistêmico, que foi um momento assim, bastante interessante para o laboratório, porque, de fato, não tinha muito, aqui no Brasil especialmente, né, a gente não tinha muito conhecimento sistematizado, e o laboratório, o Genova especificamente, ele tem essa característica, inclusive, de desenvolvimento de metodologias. Eu convido vocês para conhecer o Genova, deem um Google, vocês vão encontrar o site do Genova. O Genova tem muita publicação, muito conhecimento que está sistematizado, que está à disposição, enfim, de todos os interessados. Muitas das abordagens, aliás, vou usar dizer aqui todas, né? As abordagens que o laboratório experimentou e sistematizou, elas são aplicáveis para todos os níveis de governo, para todos os poderes, mas também são aplicáveis para iniciativas do terceiro setor ou iniciativas também da indústria, enfim, né, do setor produtivo. Então, convido vocês a conhecerem, tem várias coisas interessantes, e um destaque aí é o design etnográfico, que é uma metodologia que foi sistematizada pelo laboratório, né, pelo Laboratório de Governo, pelo Genova, que é uma metodologia que articula ciências sociais e design para processos de diagnóstico, né, de entendimento do problema. Então, é uma ferramenta que a gente usa, está sistematizada num livrinho amarelo, muito legal, que a gente usa para fazer idas a campos, né, fazer a checagem da realidade, para a gente, a partir dessa checagem, chegar a soluções de problemas públicos melhores, mais aderentes, né, que resolvam, de fato, o problema que a gente está propondo a endereçar, né, a resolver. Nos últimos 2 anos, a gente tem também experimentado outras abordagens, além dessas abordagens de inovação com foco em projetos de experimentação. As metodologias que já estão mais sistematizadas entraram numa espécie de uma
linha de produção em que a gente tem uma capacidade de atendimento maior do que o laboratório tipicamente tinha, então a gente vem atendendo outros órgãos de governo também, aplicando essas metodologias já estão mais sistematizadas para o desenvolvimento de projetos de inovação. Esse ano a gente fez um projeto muito bonito com Baixo Jequitinhonha, aplicando essas metodologias. A gente tem trabalhado fortemente com prefeituras também, ajudando as prefeituras a enfrentar os problemas locais, né? Para a gente tem sido um desafio muito grande, porque nós estamos no nível federal, né? Então, às vezes a gente está muito distante da ponta. No final das contas, o governo acontece, ou melhor, ele é mais bem percebido na ponta, né? No município, no território, que é o lugar onde o governo e o cidadão se encontram mais. Então, a gente tem feito esse trabalho com os municípios, tem sido muito ricos. E uma outra frente de trabalho que agora acontece também a partir do transbordamento, vamos colocar assim, do laboratório, que são as iniciativas de inovação aberta. O laboratório de inovação em governo Genova tipicamente produzia inovação internamente, né, intramuros. Então a gente organizava times de inovação dentro do governo, e esse time de inovação ia até a realidade, conferia a realidade, entendia a realidade, voltava e construía soluções. E a gente entendeu assim que, diante dos problemas, né, da complexidade dos problemas do século XXI, a gente não vai conseguir não vai conseguir resolver todos os problemas dessa forma, né? A gente não vai poder sentar 5, 6 burocratas em torno de uma mesa e saber, né, qual é que é a melhor forma da gente resolver. Que a gente não tem todos os recursos, a gente não tem todo o conhecimento, a gente não tem toda a tecnologia para dar conta desses problemas complexos do século XXI. Eu ouvi há vários anos atrás, num evento de inovação que a gente promove anualmente lá na ENAP, aliás, já faço o convite para participação, ele acontece na semana, daqui 10 dias, né? 9, 10, 11, 12 de novembro vai estar acontecendo a Semana de Inovação, grande evento, eu ouso dizer que é o maior evento de inovação em governo da América Latina, é gratuito, é só se inscrever. Esse ano a abertura com Jimmy Wales, fundador da Wikipedia, então a gente tem nomes muito assim incríveis, uma programação assim muito extensa. Mas como eu estava falando, alguns anos atrás eu escutei na Semana de Inovação, eu repito isso e repito, e eu não sei, não consigo saber quem foi que disse. Mas é uma frase que eu acho que é excelente, né? A frase diz assim: nós trabalhamos em instituições do século XIX, usando tecnologia do século XX para enfrentar problemas do século XXI. A gente não vai conseguir resolver os problemas desse jeito. Então, não adianta a gente achar que a gente vai resolver sozinho, né? Sentar aqui, 4, 5, 6, 7 burocratas e vamos chegar a uma solução. Então, hoje a gente tem também projetos de inovação aberta, né, que tem como objetivo aumentar a permeabilidade do governo para o conhecimento, para a tecnologia, para os saberes, né, que estão fora do governo. Então, articular com a sociedade a construção de soluções para problemas públicos, num lugar de humildade do governo, né? Aliás, tem alguns estudos na Europa, né, uma galera falando sobre a humildade como uma característica muito fundamental do governo do século XXI. Então, essas iniciativas de inovação aberta, elas são, por excelência, eu acho, né, o reconhecimento da humildade do Estado, que o Estado não vai conseguir resolver todos os problemas e que a gente precisa aumentar a transparência, mas não só a transparência que seja uma janela, né, que a gente olhe para dentro do governo e veja o que está acontecendo, mas uma porta em que a gente consiga transitar, né, o cidadão, a academia, a indústria, o setor produtivo e o governo trocando, né, criando arenas em que é possível a gente trocar conhecimento e tecnologia. O governo não tem alternativa para o século XXI que não seja fora da incorporação da inovação, seja da incorporação da inovação de base tecnológica ou da inovação social que é produzida pela sociedade, mas também da incorporação do mindset inovador dentro do governo, né? Como eu falei, comecei falando, o governo sempre fomentou a inovação, mas a gente também precisa internalizar o modus operandi, né, da inovação dentro do governo, e para isso
esses mecanismos como os laboratórios de inovação de governo, que focam na execução de projetos de inovação, sejam internos ou sejam, por exemplo, iniciativas de inovação aberta, e também, né, preocupados com a geração de competência dos servidores para a inovação e de capacidade institucional para a inovação, para que a gente consiga produzir internamente, mas muitas vezes, especialmente, incorporar essa inovação que é produzida fora do governo. Então, no melhor espírito aqui da última pergunta do painel, né, falando para os jovens, muito espaço, né, para a gente trabalhar inovando e pensando no valor público, né, pensando no impacto social, econômico, enfim, de desenvolvimento daquela nossa inovação. Os governos têm cada vez mais criado, né, ou se preocupado em criar esses mecanismos, e a gente tem hoje, né, uma estrutura, inclusive um marco normativo que tem nos permitido nos relacionar melhor com o conhecimento, com a tecnologia que é produzida fora do governo. Então, vender para o governo, né, ou trabalhar de forma parcerizada com o governo é uma boa, né? Tem espaço, tem mercado. Hoje a gente não tem um mercado muito maduro de GovTechs, mas com a publicação do Marco Legal de Startups, a gente espera que esse mercado de GovTechs se fortaleça, né, e que a gente tenha cada vez mais negócios sendo celebrados entre o governo e startups, ou entre negócios e empreendedores com foco na solução de problemas, a partir, inclusive, desses mecanismos, né, dessas estruturas de inovação no setor público, como é o caso dos laboratórios de inovação no setor público dos LISPs. É isso. Então, obrigado, Camila Medeiros. Eu vou passar agora a palavra para Leonildo Salles. Boa tarde. Falar aqui em pé para esticar as pernas. Bom, muito bom falar depois de Camila, que aí a gente vai ato contínuo. Não brifamos o que cada um ia falar, obviamente, mas ela já fez um belo preâmbulo, né, da surgimento de laboratórios, setor público, propósito, etc. Então, fica fácil para mim, porque eu posso enveredar em outros caminhos. Bom, eu sou o Léo Salles, eu estou como secretário executivo lá na SECTIM, mas sou servidor público estadual de carreira, sou da área de controle interno, e lá na secretaria, um dos projetos que eu, vamos dizer assim, tenho um carinho especial é a usina. A usina pernambucana, ela nasceu no contexto do Marco Legal, na regulamentação do Marco Legal estadual. Foi a primeira... A certidão de nascimento da usina ela é muito forte, porque ela é o decreto que regulamentou a Lei Complementar 400 de 2018, que é o nosso marco estadual. E por que isso é importante? Qual é a relevância disto? A relevância é a sinalização concreta para o próprio Poder Executivo de que a gente precisa levar a sério, a gente precisa criar instâncias que pensem em inovação para o governo. Foi feita uma pergunta aqui pela palestrante anterior, quem era de startup. Eu acho que só uma pessoa levantou a mão e eu fiquei curioso para saber o resto de vocês qual é a origem. Então, eu vou perguntar. Quem é aqui professor de instituição de ensino, que é Univasf, IFE, universidade de modo geral, autarquia? Quem aqui é docente? Tá, tem poucos. Startups, quem é startup? Então, o resto é o quê? Empresário ou estudante? Estudante? Opa, estudante, bastante. Vocês estudam inovação? Acredito que dificilmente na formação do ensino básico de vocês, do ensino médio ou do ensino superior, vocês estão, a não ser que vocês estejam estudando em algo muito específico, vocês são expostos à temática de inovação e todo o contexto. Imaginem nós, servidores públicos. O serviço público ele não é formado para a inovação. Nós fazemos o concurso, sou da área de controle, como mencionei, e eu fui forçado a estudar, porque eu que estava no edital. A minha avaliação foi se eu sabia contabilidade pública, privada, auditoria governamental, auditoria corporativa, direito administrativo, direito constitucional e mais uma série de disciplinas. Se você, professor da universidade, da UPE, né, você certamente foi
foi exigido de você conhecimentos acerca do cargo que você vai ocupar, da área de conhecimento, da disciplina que você vai lecionar. Portanto, não é exigido no nosso ingresso no serviço público pensar diferente, pensar em inovação. Então, como é que a gente vai mudar essa realidade? Se você logra êxito num concurso e você vai trabalhar naquilo que você estudou a vida toda, ou pelo menos para o concurso, e que seu resultado, a sua avaliação, as suas entregas dependem desse conhecimento ao qual lhe foi exigido. Então, fica muito difícil a gente avançar, né? Por isso que a gente fica com a mentalidade de um século, resolvendo problemas de um século que já está adiante, mas que, na verdade, é o século presente, né? Então, acho que o grande papel, que eu estou fazendo esse preâmbulo, porque, para mim, um dos grandes entregas dos laboratórios do setor público, desses LabGovs, desses LISPs, é provocar, trazer a discussão da temática inovação em tudo que a cerca para dentro do poder público. Falando mais especificamente do poder público, porque estou falando aqui como gestor, né? Quando a máquina pública está pensando dia a dia em licitar, fazer termos de referência para comprar medicamentos, comprar insumos, construir escola, construir estrada, esse mindset é do dia a dia, é da máquina, né? É a máquina atuando dia após dia para fazer aquelas entregas. Se você não tem na máquina pessoas, instâncias que procuram pensar um pouco, se afastar um pouco desse dia a dia para tentar resolver esses problemas de outra forma, em outras perspectivas, com o apoio da sociedade, com essas interações que foram bem colocadas aqui pela Camila, com a universidade, com o ecossistema de inovação, fica muito difícil, porque tem um ditado que diz que se utiliza a mesma receita, os mesmos ingredientes e a mesma forma de preparo, o resultado, o prato é sempre o mesmo. Portanto, se você quer ter um resultado diferente, precisa mudar o ingrediente ou precisa mudar a forma de fazer, né? Então, os LISPs vêm muito nessa perspectiva de, talvez com os mesmos ingredientes, com a mesma mão de obra, com os mesmos servidores que nós temos, o mesmo ingrediente intelectual, mas a gente mudar algo nesse preparo para ter um resultado diferente. Então, isso é um ganho para a sociedade, porque a gente espera que, já que nesse caminho não está dando tão certo nos resultados, os resultados estão sempre atrasados em relação às expectativas sociais, nós temos estado sempre um passo atrás, isso é uma realidade, atrás do mercado, atrás das expectativas sociais. E a gente precisa acelerar, então a gente precisa dar 2 passos para tentar equilibrar, do contrário, sempre corre atrás. Então, os laboratórios ele vem nessa perspectiva, gente, de uma camada muito forte de infraestrutura para poder a gente desenhar, experimentar modelos, né, metodologias, infraestrutura lato sensu, aí, não só infraestrutura de sala. Não estamos falando de uma sala bonita cheia de post-it. Isso não é isso que resolve, que são as pessoas que lá estão. Portanto, a camada mais importante, talvez, dos laboratórios seja a camada de formação, seja a camada de formação e de irradiação dessa formação para ir tomando conta desses poderes executivos, legislativos, judiciário, para que as coisas comecem a rodar de forma diferente. Então, o propósito da usina de inovação, nós estamos posicionados como um hub de inovação. Nós não somos um laboratório de inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas nós estamos posicionados como um hub para ajudar um ecossistema de inovação dentro do Poder Executivo Estadual. Nós estamos formando cooperação com vários laboratórios, fomentando, na verdade, o nascimento, a implantação desses laboratórios em diversas secretarias estaduais, para que, em conjunto, criando essa rede de ecossistema de inovação, da qual a usina tem procurado atuar como um hub, como mencionei, né, como uma constelação e ser o sol dessa constelação, para levarmos formação para esses laboratórios, levarmos fomento, levarmos recursos financeiros por meio de bolsas da FACEP, por meio de financiamento de editais, de premiações, etc., etc. Porque a gente entende que só a partir dessa... Estávamos conversando ali no intervalo, né, e Camila usou um termo de viveiro, né? Então, estamos procurando criar um grande viveiro para que nasçam nesses laboratórios dentro das secretarias
nasçam programas, iniciativas, mas principalmente desperte a mentalidade do servidor. Porque foi dito também aqui de manhã, ontem, pelo Francesco, a importância da formação, alfabetização digital. Mas como é que você alfabetiza, nessa perspectiva, um servidor que já tem 20 e poucos anos, 30 anos, que ingressou no serviço público, com todo um background já curricular pronto? Como é que você vai formar este adulto, né? Então, mas é possível, porque se não houver essa interação, se não houver essa mudança, nesse mindset, nós ficamos fazendo as mesmas coisas. Então, o papel da usina, voltando aqui para a usina, Newton vai falar mais da usina, então vai acabar que vai completando, né? Ainda tem o Ivanildo que está nos esperando. É esse, é o de conectar, é o de fomentar, é o de animar, não só no Poder Executivo Estadual, nós já temos laboratórios de inovação, LISPs, em prefeituras. Então, as prefeituras que tiverem interesse em como é que eu faço para criar um laboratório, procura lá a usina, acessa lá o nosso site, usinape.gov.br, a gente faz uma interação com o nosso time e a gente apoia. A gente formaliza um ACT, um Acordo de Cooperação Técnica, é a forma de você instituir, não precisa de um decreto, não precisa de nada, mas um acordo a gente já reconhece aquela célula como um laboratório. E a partir desse momento você faz parte de um ecossistema, que é esse ecossistema ao qual a usina é o hub, e aí a gente vai apoiar com mentorias, com formação. Nós criamos uma formação, a FIP, Formação e Inovação Pública. Foi apresentado aqui de manhã pelo Carmelo, dentro de um grande guarda-chuva de formação, que é o Forma AI, um programa chamado PetGov, que é a formação voltada para o governo, para o setor público, que é para chegar com aquela formação que nós não tivemos oportunidade de ter. Você quer na nossa formação ordinária, quer na formação do nosso... quando a gente passa, né, num concurso, a gente tem a formação, né, o programa de formação. Eu passei 30 dias, não vi uma vírgula sobre inovação. Foi mais direito administrativo, mais direito constitucional, mais auditoria. Então, você está sendo formado naquilo que você já estudou, inclusive. O edital, se você passou no concurso, em tese, você está habilitado já naquelas disciplinas. Portanto, a gente também precisa mudar a própria forma de ingresso no serviço público, né, para fazer uma avaliação mais ampla dessas skills, das soft skills, das habilidades comportamentais, etc., mas do nosso hard, que o nosso hard skill exigido não seja só do cargo, né, ao qual você vai atuar, mas um hard mais abrangente também, para poder a gente trazer, oxigenar a máquina. Controla meu tempo aí, você fala, tá? Então, a usina está posicionada nesse hub, como mencionei. Nós lançamos uma plataforma chamada Desafios PE. Essa plataforma ela passou a ser o grande mural de publicação de desafios que a usina vai realizar. Então, a lógica é a seguinte: um laboratório da Secretaria de Cultura, que é um LISP. Esse laboratório ele está na rede, conectado com a usina. Lá na Secretaria de Cultura, foi mapeado pelo time da Secretaria de Cultura a necessidade de resolver um determinado problema. Esse problema ele vem para a usina, para, por meio dessa plataforma, buscar soluções com o ecossistema. Então, como Camila também muito bem disse, não é um conjunto de burocratas da Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia da usina, que vai resolver esse problema. Nós estamos mediando essa interação entre quem tem o problema e quem pode apresentar soluções para a resolução desse problema. Então, a plataforma, quem é startup, quem é da comunidade de ecossistema, quem é empresa, quem é ICT, universidade, fiquem atentos a essa plataforma Desafios PE, que é por meio dela que nós estaremos comunicando, né, publicizando, divulgando esses desafios que serão lançados no âmbito da usina para resolução por vocês, a apresentação de propostas. E aí você tem lá várias modalidades que vão ser lançadas. Então, tem inovação aberta, tem concurso cultural, hackgovs, ideatons, enfim, diversas modalidades de diversos tipos de desafios, diversos problemas que podem ser solucionados ou encaminhados às soluções por metodologias, por caminhos, por esteiras diferentes. Tá? Então, eu vou encerrar aqui minha fala, agradecer a oportunidade nos dada pelo pessoal da Campus,
e dizer que é um prazer estar falando sobre inovação no setor público. É algo que nos motiva, né, nos anima, é algo que a gente entende que dá para fazer, né? É algo que a gente acha que dá para rolar, e não tem muita escolha também, porque hoje a gente começa, de fato, a fazer a coisa de uma forma diferente, a ter pessoas, instituições, instâncias pensando de forma diferente, enquanto um conjunto de servidores colaboradores vão mudando a máquina, porque o desafio é trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, não dá para parar e dar formação e inovação para todo mundo. Para a administração pública e vamos todo mundo aprender inovação. Não pode ser assim. Então, a ideia é você ir realmente disseminando, e esses laboratórios, gente, eu acho que é um elo fundamental nesse processo. Tá? Agradeço mais uma vez e obrigado pela oportunidade. Agradecer ao Leonildo Salles e passar a palavra para Newton Cerezini. Por favor, Newton. Oi. Primeiro, eu vim só para dizer que eu vim assinar embaixo o que o Léo falou. Ele vai falar da usina e acabou, né? Acabou, né, Léo? Não tem mais o que falar, não. Queria agradecer o convite. Fui campuseiro na primeira campus lá em Recife. Fui lá, não acampei, né? Mamãe não deixou. Disse que era coisa de maconheiro, aí não deixou eu ir. E aí, é uma oportunidade imensa estar aqui. É um privilégio para mim ter sido convidado pelo Instituto Campus Party, por Cláudio Nascimento. Enfim, estou meio nervoso, vocês vão perceber. Pode sair algum palavrão no meio da fala aqui, também faz parte do processo. A gente veio aqui para contar um pouco a história da usina. Léo falou aí do contexto geral, vou falar um pouco mais específico. Se eu olhar no celular, eu estou só vendo minha filhinha, não estou respondendo o WhatsApp durante a apresentação. Eu gosto de contar ela lá no começo, se confundindo um pouco quando a gente entrou no serviço público. Acho que o Léo entrou antes, né, Léo? Eu entrei em 2015, tu entrasse 10, 11, né? Logo na 8? O Léo entrou bem antes. Mas a gente tem quase a mesma idade, né, Léo? Para ninguém ficar velho. E aí, entrei na Secretaria de Planejamento, sou servidor de carreira da Secretaria de Planejamento do Estado de Pernambuco. E aí, do nada, como o Léo falou, a gente entrou sabendo de contabilidade, gestão pública, como é que se olha o orçamento público e tudo aquilo ali. E aí, do nada, caí num curso de Design Thinking, sem ter a mínima ideia do que é que eu estava indo fazer ali, o que é que eu estava fazendo, mas, pô, legal, né? Vamos sair um pouco da caixa. E aí, a mosquinha, o mosquito, enfim, como chama, o negocinho da inovação chegou, picou, e ficou comigo um bom tempo aí. E aí começou aquele debate, e aí você se enxerga ainda no governo, as caixinhas, ainda existe muito isso, né? Cada secretaria trabalha muito no seu quadrado ali, né? No seu feudo. Ali, então você fica meio que um doido querendo remar contra o maré. O serviço público em si, ele é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado, mas é importante que a gente comece a quebrar isso. Tem muita gente trazendo inovação, tem muita gente mudando a forma de se fazer governo, a forma de se resolver problemas dentro de governo. E aí tive o prazer de ser cedido, fui ser chefiado por Léo, lá na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em 2016, acho, né, Léo? E acho que o Léo nem lembra disso. O Léo pagou meu curso de futurismo. Cheguei lá e disse, Léo, a gente tem uma verba aí. Esse nem se lembra disso. Na perestroika, paga um curso de futurismo aí para mim. Mas futurismo, que danado é isso, né, e tal. Aí o Léo já começou, enfim, o Léo já falava de inovação, acho que desde antes, né, Léo? Acho que antes da gente chegar lá, a gente já debatia um pouco isso da inovação. E aí você começa a achar mais doidos que começam a remar nesse barquinho aí junto com você. O barco vai ficando mais robusto, né? A correnteza começa a ficar um pouco mais fraca. Enfim, isso foi rodando, a gente tentou, eu fui para o Parquitel, o Carmelo que apresentou aqui de manhã também, a gente apresentou para ele uma ideia de um labinho, apresentou para Léo, Léo gostou, labinho virou lab. Enfim, e as coisas foram tomando uma proporção grande até que a gente conseguiu, né? Como o Léo falou aí, uma certidão de nascimento robusta, né? A usina Pernambucana de Inovação hoje nascer dentro do marco CTI do Estado, assim, foi algo bem robusto para a gente, algo bem significante. E aí a usina é uma coisa bem importante da gente ter, que a usina funciona hoje como um hub. Léo falou um pouco disso, é muito importante a gente ter isso. A presidência da usina hoje ela é compartilhada entre a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e devem entrar mais alguns atores já aí, né, Léo? A gente não vai dar spoiler aqui, mas devem entrar alguns atores aí para o negócio, que parece que é cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Parece algo difícil de se pensar, cara, uma presidência compartilhada, mas a gente foi lá para cá e a gente sempre se respeitou, sempre foi muito massa, a gente tem uma relação muito massa, a gente conseguiu fazer dar certo. E foi muito importante a gente ter a visão SECT, a gente ter a visão CEPLAG, mas não só isso, né? Dentro da usina hoje a gente tem a UPE, a gente tem a FACEP, a gente tem a SDEC, a gente tem a Secretaria de Administração,
Enfim, a gente tem várias outras secretarias do Estado trazendo a sua visão para dentro da usina. Isso é uma coisa bem importante da gente pensar. E aí, Léo trouxe uma das coisas mais importantes, que foi a formação em inovação pública. A gente teve até o prazer aqui, quando a gente estava fazendo o briefing ali para entrar no pacto, a menina do Sebrae, que eu esqueci o nome dela, você foi meu professor do curso de inovação, e olhou para ela, você também me ensinou no curso de inovação, não foi? Então, assim, foi muito importante, primeiro, a gente fazer essa onda de inovação correr, as secretarias do Estado, a gente mostrar que existe gente fazendo inovação em governo, a gente mostrar que as coisas podem ser feitas de maneira diferente. Isso foi bem importante mesmo. E a formação em inovação pública começou como uma coisa da usina, hoje foi para o centro de formação, né, Léo? Hoje a gente está lá no Ceforte, Centro de Formação de Servidores do Estado de Pernambuco. A formação em inovação pública cresceu, ficou robusta, né? Uma parte dela é dada para os LISPs, como o Léo falou, cada secretaria, quando faz o acordo de cooperação técnica, está dentro desse acordo de cooperação técnica, essa formação, né, em como o LISP vai rodar, como é que eles vão fazer. Então, assim, foi muito importante essa visão, né? A gente fez um benchmarking grande. Eu vi o pessoal falando aqui, fui para a Coreia do Sul, fui para a China, fui para a Suécia, para não sei onde. Eu queria poder dizer isso, mas a gente só visitou os sites mesmo e foi conversando com o pessoal. A gente não conseguiu ir para a China, Coreia e Suécia, não, mas um dia a gente vai, né? Você não está ganhando força, um dia a gente chega lá. O Genova, né, que Camila falou um bocado aí, e a ENAP em si como um todo também, nos ajudou muito no processo, muito mesmo. A gente estudou muita metodologia que o Genova traz, que eles estão fazendo. E quem não conhece, vale muito a pena conhecer o Genova e vale muito a pena conhecer a usina também hoje, que tem muita coisa do Genova rodando dentro da metodologia da gente. Então, foi muito importante a gente primeiro formar, né, essa inovação, levar essa inovação para a Secretaria do Estado e espalhar isso, né, começar a falar disso. A gente trouxe eventos, trouxe meetups, falando de inovação, mostrando gente que estava fazendo diferente. E aí começou a mais doidos pular no barco também, né? Hoje a gente tem 8, 9 LISPs, né? Enfim, algumas secretarias do Estado já fizeram seu laboratório de inovação, cadastraram desafios dentro da plataforma Desafios PE. Vou falar um pouquinho dela já, mas eles, né, rodando lá dentro, por eles mesmos, identificaram problemas que podem ser resolvidos, trouxeram para dentro da plataforma, onde a gente joga para dentro do ecossistema para ver se a gente consegue achar uma solução. Então, isso foi bem interessante. E aí, dentro da usina, coisas legais que a gente também conseguiu rodar. Léo falou do PetGov, agora aí, né? Trazer essa formação que a gente não teve, né, Léo, para dentro do governo. A gente rodou um hackathon, né, num processo bem legal. A gente, enfim, um processo que começou até um pouco antes. A gente escutou a população, a gente focou no acidente de trânsito terrestre, acidente com motos e acidente com pedestres, que é algo, enfim, quem trabalha com o governo sabe que é um problema de saúde muito grande, né? E aí a gente focou, trouxe pessoal de Detran, pessoal do SDS, pessoal da saúde, enfim, escutou todo mundo, fez um processo aí de uns 3 meses de identificar o problema. Quem conhece um pouco de Design Thinking, identificar o problema, gerar várias soluções, afunilar, enfim, fez todo o processo ali do duplo diamante para aquilo ali. E no final, a solução que se chegou foi fazer um aplicativo que ajudasse, né, a reduzir os acidentes de trânsito terrestre em Pernambuco. E temos um protótipo hoje aí na loja do Google, que é o Cris. Então, foi uma coisa bem legal rodar esse hackathon, ver que isso pode ser feito dentro do governo, né, ver. E aí eu acho que hoje a gente tem um secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação que é muito defensor da usina, né? A gente precisava um pouco disso também, dessa alta liderança que encabeçasse muito o processo e trouxesse esse negócio, botasse esse negócio para andar, botasse esse barquinho que tem um bocado de doido remando lá, desse um empurrão final aí para que a usina voasse, né? E alçasse voos bem altos aí. Então, a gente rodou esse hackathon, foi bem interessante. Quem quiser estar lá no site da usina, quem quiser conhecer como é que foi o processo, quem quiser conhecer o aplicativo, está lá, rodando. A gente lançou a plataforma Desafios PE, uma coisa bem interessante. A gente consegue, vocês entenderam já, né? Cada secretaria tem o seu laboratório de inovação, elas identificam problemas da secretaria em si, ou do governo transversal, não necessariamente algo que seja especificamente só da secretaria, mas algo que seja transversal também pode ser cadastrado na plataforma. E aí a gente pega esses desafios, tem a equipe jogadora, que não sei o que, seleciona alguns desafios e leva para o ecossistema a resolver. E aí, através do edital da FACEP, através de GovTech, apoiando startups. E, enfim, é algo bem interessante, porque dentro da nossa plataforma, a gente conheceu algumas plataformas, né? Mas a nossa plataforma, acho que é a primeira que o cara consegue fazer
até a segunda etapa, né, do processo. Ele consegue cadastrar o desafio, ser julgado, visualizar se ali foi selecionado, enfim, algo bem interessante de se ver. A gente rodou o primeiro ciclo com ele agora e foi bem legal. Uma experiência bem interessante. Quem quiser conhecer os desafios, é até legal porque fica um banco de desafios ali, né? Mesmo que o desafio que você botou lá não seja selecionado, a gente fica com um banco de desafios de problemas que tem que ser resolvidos em governo, e aí serve como insumo, inclusive, para algumas outras políticas públicas, sem necessariamente rodar a esteira da inovação. A gente lançou o prêmio também, né, através da usina. A gente ainda está em fase de já os prêmios, as soluções já foram cadastradas, enfim, as iniciativas já foram cadastradas, já foram aceitas, e aí a comissão julgadora ainda está julgando. Acho que até o dia 11 de novembro, não lembro a data exata agora, deve sair o vencedor, mas o prêmio foi, a gente vai premiar quem na sua secretaria está fazendo alguma iniciativa inovadora. Eu mudei o jeito que a gente faz um TR aqui, enfim, aí eu não vou entrar no mérito de qual especificamente a ação, mas a gente também está dando um prêmio, ou seja, a gente tenta fazer com que a inovação realmente corra para o Estado, sabe? Esse maremoto chegue, bata lá, fique, enfim, vá realmente trazendo mais doidos para o barco, como eu estou falando assim, vá trazendo gente para dentro, e principalmente que o pessoal comece a acreditar e comece a entender que dá para se resolver problema em governo, né, de uma maneira diferente. A gente não necessariamente vai seguir agora realmente os mesmos trâmites, as mesmas coisas como a gente sempre resolveu. Acho que essa fase que a Camila falou, a gente a cabeça do século XIX com metodologia do século XX para resolver problemas do século XXI, né? Isso é muito latente ainda quando a gente fala em governo, mas dá para fazer diferente, tá? Dá para fazer diferente. Tem gente fazendo diferente e a ideia é essa, é que todo mundo comece a acreditar nisso aí. Vou dar uma olhada na minha filinha, porque vai que eu esqueci alguma coisa, eu acho que não. Saiu até da tela aqui para me complicar também. Vai danado. Agora. China Hub, ATI também tinha, né, Léo? Desde o começo o laboratório dela, sala de aula aberta, levava algumas coisas. Ela está dentro da Usina Pernambucana de Inovação, a Agência de Tecnologia de Informação do Estado, a ATI, enfim, né, todo mundo conhece e sabe o que é a ATI. O Pro Startups, né, é algo bem interessante. Acho que Cláudia falou aqui que as empresas podem investir em inovação ou, enfim, quem não consegue comprovar, investe o dinheiro num fundo chamado de Fundo Inovar, aqui em Pernambuco. Carmelo também falou no começo que era um fundo antigamente contábil, a gente conseguiu hoje, né, Léo, fazer com que seja um fundo financeiro, que a gente consiga ter dinheiro para financiar as startups que vão resolver problemas de governos. E basicamente é isso. Esqueci de algo? Quer complementar? Você é o cara. Basicamente é isso, gente. A mensagem que eu sempre gosto de deixar: siga nossas redes sociais. Temos Instagram, Usina PE de Inovação, temos LinkedIn. Tudo que a gente está fazendo está rodando lá. Entre no site da gente, entre no Desafios PE, vocês vão gostar, vão ver que Pernambuco está seguindo um caminho aí que foi árduo, está sendo árduo ainda, mas a gente vai, no final, chegar lá e acreditamos muito que vamos conseguir resolver problemas para a população aí de uma maneira diferente. E é isso, galera. Valeu. Então, agradecendo ao Newton Cerezini e já passando a palavra para Ivanildo de Andrade, que está online e vai aparecer aí no painel para a gente. Com a palavra, Ivanildo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão me escutando? Está sem Tudo áudio. certinho? Chegou o áudio aí para vocês? Boa tarde, pessoal. Tudo certo com o áudio? Agora. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Ivanildo Guerra, né? Eu sou diretor de Gestão e Governança de TI da Agência de Tecnologia de Pernambuco. A gente atua em parceria aí com a Usina Pernambucana de Inovação, né? A gente participa aí do conselho, tanto do núcleo técnico quanto do estratégico, né? E, assim, a gente não fez realmente um briefing antes para definir o que é que cada um ia falar, mas algumas coisas fazem um link muito importante aí com o que Camila falou, com o que Leonildo, e na sequência que Newton falou também. E aí eu vou tentar passar mais rápido essa parte, né, que já faz esse link, e é interessante, né? A gente não conversou, mas tá bem vinculado essa nossa conversa aqui. Mas eu vou trazer elementos de uma visão um pouco diferente, né? Quando eu vi o nome do painel, eu disse, pô,
Eu acho que a gente está falando para Campus Party e eu acho que o momento é de como a sociedade vai colaborar com a inovação pública. Eu acho que já foi falado aí, né, por todos os três palestrantes e muito bem colocado, mas o interessante é que há uma robustez hoje, um momento que eu olho para o futuro e vejo assim, é como se hoje a gente fosse esse grupo de pessoas trabalhando aqui, tanto o ENAP lá, a usina de inovação, tantas as iniciativas que tem de laboratórios de inovação, mas o que saiu recentemente de legislação olha para um futuro e diz: o governo todo, a gente vai deixar de ser uma startup para virar um unicórnio, porque essa vai ser a nova filosofia de trabalhar do governo. E aí, ó, o que Leonildo falou, né? O gap, né? Tecnologia está aqui, os indivíduos começam a usar aquela tecnologia, os negócios vão, e isso está medido aqui pelo Deloitte, que o governo sempre é o último a adotar as novas tecnologias, as mudanças. E para reduzir esse gap, não tem outra forma, é através das pessoas. E esse é um grande desafio, né? A gente precisa transformar a cabeça das pessoas, servidores públicos, como o próprio Leonildo falou, que entraram com todo um mindset, você converter aquela cabeça para uma nova forma de funcionar. E aí, assim, eu trago aqui alguns números do Estado para entender o tamanho dessa coisa, né? É um orçamento de 40 bilhões, Pernambuco, 127 mil servidores, 28 mil credores, né, empresas que prestam serviço, 3 mil localidades, 70 secretarias, 1.700 serviços e 7 bilhões de potenciais clientes, que são os cidadãos do mundo, que pode vir um turista para cá e a gente tem que atendê-los. Então, esse é o cenário do governo. Mudar essa forma de funcionar de séculos para um novo paradigma, que é o governo digital, não é uma tarefa fácil, mas a gente já começou. E todas essas coisas que foram faladas antes, eu enxergo como startup. Já está funcionando, já está rodando. A gente agora vai fazer um processo de mudança cada vez mais rápido, né? E aí, nesse contexto, saiu a lei do governo federal, ou do governo digital, no início do ano, mas entrou em vigência há um mês atrás, abrangendo estados e municípios também, né? E os elementos dessa lei de governo digital é para sair realmente dessa forma de funcionar analógica. A gente vai conviver com esses três mundos, mas o digital é o foco, né? E aí, para nossa surpresa, o ranking recente que saiu esse mês passado do Banco Mundial aponta o Brasil já como sétimo lugar dentre 197 países em maturidade de governo digital. Isso aconteceu muito rápido, e é por isso que eu digo, é como se fosse uma startup mesmo com aquela perspectiva de crescimento exponencial. Esses indicadores aqui são mais do governo federal, mas a lei ela veio para fazer com que esse gap também, que existe entre o governo digital do governo federal, entre os estados e municípios, ele fosse reduzido, né? Então, as boas práticas, como essas do ENAP, né, que estão acontecendo lá, e esse papel do ENAP, por exemplo, de ajudar estados e municípios também já vem acontecendo, né? Então, os estados, o próprio Newton já falou que fez vários cursos lá, né? Então, o servidor público hoje, por iniciativa própria, às vezes, ele vai lá, fuça, vai atrás dessa parte de inovação. E aí, trazendo aqui para a visão de Pernambuco, Pernambuco ele está ali intermediário acima da média, né, dos 27 estados, está em 10º, esse ano ficou posicionado em 11º, mas a gente já tem uma certa maturidade, sim, em prestação de serviços digitais. E isso é medido pelo ranking de competitividade e esse índice de ofertas do serviço digital, né? E aí uma coisa importante que a gente tem para trazer para desmistificar algumas ideias que às vezes você leva, não, mas eu vou inovar aqui, vou trazer uma nova forma de fazer, que a gente vai reduzir o número de pessoas para fazer aquela mesma atividade. Às vezes o gestor que não é da área de tecnologia olha para isso e ele não vê com bons olhos, porque ele acha que vai desempregar pessoas, vai desestruturar, mas essa realidade ela está sendo desmistificada. Esse estudo aqui, ele mostra que, na verdade, quando você automatiza, quando você vai para o meio digital, cresce a necessidade de pessoas para atuar nesse novo ambiente. Então, além da oferta de empregos ter crescido, está sendo medido aqui, esse tipo de trabalho, essa qualificação, ele tem um valor agregado muito maior e muito melhores salários.
Isso é um indicador, por exemplo, que a gente tem no Porto Digital, que começou com poucas empresas lá, hoje vem crescendo exponencialmente a quantidade de funcionários, pessoas que trabalham lá, e numa média salarial muito acima da média salarial do pernambucano. Então, traz um valor agregado, esse tipo de mudança na sociedade faz com que realmente a sociedade ela melhore em todos os aspectos, tanto na oferta, mas também na oferta dos serviços, mas também na oferta dos empregos, na qualificação das pessoas, né? E aí, esse marco da Lei de Governo Digital é bastante interessante o que veio no preâmbulo. Então, é governo digital para o aumento da eficiência pública. Então, não há um propósito, um princípio da Constituição que foi trazido para dentro dessa ideia, e realmente eu olho para isso aqui, olho no futuro, o governo todo funcionando através desse novo paradigma, que a Camila falou muito bem, né? Senta aqui 4 burocratas e acho que vão resolver realmente os problemas da sociedade. A ideia é inverter esse jogo, é trazer a sociedade para realmente construir uma nova sociedade por ela mesma, com as próprias mãos, só que o governo como grande articulador para que isso aconteça rápido. Então, o foco do governo digital é eficiência, essa transformação digital do governo, e já está em vigência essa lei desde o mês passado. E aí, os motivadores que a gente traz, que tem estudos que trazem isso com muita clareza, né? O custo do serviço online presencial, a estratégia de transformação digital traz esse estudo aqui, uma comparação do Canadá, Reino Unido, Noruega e Austrália entre o custo de prestar o mesmo serviço online, telefônico e presencial. A diferença disso é de 97%. Então, assim, é muito mais barato. Isso não preciso nem argumentar bastante para vocês entenderem isso. Não quer dizer que a gente vai deixar o presencial de lado. Tem pessoas que vão precisar e a lei trata disso também. Mas indica que precisa se trabalhar esse serviço no novo formato digital. E aqui eu trago um pouco dessa ideia, né? Essa questão fiscal. A sociedade demanda cada vez mais serviços, só que o Estado, para prestar serviço do jeito antigo, precisa arrecadar mais para conseguir prestar mais serviços. Então, a forma de quebrar esse ciclo de desequilíbrio fiscal é, de fato, investir na tecnologia, incorporar os benefícios da transformação digital. E aí tem uma frase interessante, importante, que o professor Silvio Meira trouxe, né? Se o governo não se transformar num governo como plataforma, ele vai morrer e vai perder o sentido. Porque a sociedade, mesmo sem ter esse fomento do governo, ela já começou a se organizar. O Uber, por exemplo, vou puxar esse exemplo, mas tem diversos outros, já foi uma forma de mudar essa ideia de que o governo precisa organizar certos serviços. Uma iniciativa privada que faz com que o tomador do serviço o produtor, o entregador do serviço, se organizem entre si com segurança e com menor custo. Então, quebrou o paradigma do táxi que precisava do governo para regulamentar, para medir e tornava aquele processo muito mais caro. Então, esse é um exemplo da coisa que a sociedade pode se organizar para tomar conta de um espaço que era tipicamente organizado pelo governo. E outros estudos que mostram também que cada real investido no digital retorna R$ 9 para a sociedade como um todo, né? E aí eu trago aqui, na organização da lei, os capítulos, né? Eu acho que, pontualmente para a gente aqui, o que é interessante é que esses 2 pontos que foram tratados antes, né? Tratar o governo como plataforma e tem um capítulo específico sobre os laboratórios de inovação. Então, o governo digital, ele tem como meta fomentar esses 2 novos paradigmas. E o que é o governo como plataforma? O governo como plataforma nada mais é do que o governo abrindo seus dados, e aí aquele conceito de dados abertos, mas também pensando no compartilhamento de dados entre os órgãos. Para promover o quê? Aí tem essa definição aí do governo como plataforma, que está descrita dentro da lei, que é justamente assim, o governo ele possibilita, ele cria um ambiente onde a própria sociedade pode desenvolver novos serviços para ela própria. Aí ele traz o exemplo aqui do Weather.com, né? O governo americano produziu uma quantidade gigantesca de dados com grande precisão
sobre a questão climática, e o Éder pegou esse dado e transformou no negócio, disponibilização para as pessoas ali. Então, a ideia, a lógica é essa, é o governo estar aqui com dados, com questões que ele, às vezes, não tem nem condições de tratar sozinho, e a iniciativa das pessoas da sociedade vai lá, olha aquilo e vê a oportunidade de criar um novo serviço, monetizado ou não, por diversas iniciativas aí, para tornar a sociedade uma sociedade melhor. Então, esse é um novo paradigma, né? E, para isso, a ATI ela desenvolveu duas estruturas para ajudar essas estruturas de laboratórios, né? Então, a gente tem um portal de dados abertos de Pernambuco e, recentemente, também lançou o Big Data PE, que preconiza essa questão de trazer interoperabilidade entre os dados dos órgãos do Estado, para que a gente consiga transformar o governo, né? A gente está com, digamos, com startup agora, já testou isso aqui, e agora a gente precisa pegar as soluções e começar a rodar nessa nova forma de pensar. Em vez de sentar 4 servidores públicos ali numa salinha e achar que tem condições de resolver tudo naquela sala, vamos abrir para a sociedade? Ou tem coisas que a gente nem está pensando e abriu aqui, alguém olhou lá, viu uma oportunidade e criou um negócio em cima, certo? Então essa é a nova ideia. E aí eu acho que já foi falado também que para construir isso a gente usou aí os conceitos da OCDE, o BID, o Fórum Econômico Mundial. A gente é suportado também por esse ranking de competitividade dos estados. O Grupo de Transformação Digital dos Estados já vem trabalhando isso há algum tempo, né? E a gente tem uma estratégia de governo digital que liga todos esses pontos, né? No final, a gente tem aí esse arcabouço muito importante que chegou aí, que foi a usina de inovação. A gente até tinha ensaiado antes algumas iniciativas, alguns laboratórios. A gente tem o laboratório também e trabalha em conjunto com a usina. Agora é uma estrutura também funcionando em paralelo com a usina, mas a gente tem todos esses passos aqui, né, para conseguir realmente chegar lá no final e ter 2 formas de resolver. Tem o projeto tradicional, que segue essa jornada de transformação, e tem a possibilidade de startar desafios através da inovação aberta, que aí a usina entrou para colocar para moer, né, isso aí. Então a gente já ensaiou isso de fato lá na TI, a gente tinha essa ideia de ter a plataforma do cidadão e ter a plataforma do governo. A gente está com as estruturas, a base para dar possibilidade realmente da gente mudar esse paradigma. A gente já tem essa estrutura para funcionar como uma startup realmente, receber estrutura e replicar isso. E a gente também ensaiou já em 2018 lá, junto com a criação aí também da usina, a gente já tinha alguma iniciativa do laboratório de integração governo, universidade e empresas, de algumas iniciativas. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente já fez, né? Mas a gente está trabalhando hoje em consonância, em conjunto aí com essa ideia da usina. Existem muitas frentes para trabalhar, né? Eu acho que a usina encapsulou aí toda essa iniciativa de fomentar a inovação aberta. E a gente está dando suporte a isso, mas teve as nossas iniciativas lá, de 2018 para cá já foram 34 projetos, um deles está em produção na Procuradoria-Geral do Estado. Esse produto, para vocês terem noção do potencial disso, um produto só, um projeto só, ele gerou uma arrecadação, um aumento de arrecadação anual de 300 milhões de reais só no primeiro ano que foi implantado, um motor de ar do ranking lá da dívida. Então, esse projeto, por exemplo, já paga todas as iniciativas que a gente fez no passado, e a gente tem que entender também que inovação ela tem o risco de terem projetos que imediatamente são implantados. Eu acho que o Newton até falou disso, fica lá no repositório. No futuro, quando o time, o momento chega, a gente pode resgatar aquilo do repositório e colocar em prática. Mas quando um vinga, é a mesma lógica da startup. Surgem 100 startups ali, mas uma vai se tornar um unicórnio, né? Então a gente precisa realmente manter isso. E aqui eu trago as pessoas que estavam envolvidas, né, nesse programa. O professor, eu lembro que quando eu assumi a diretoria há 6 anos atrás, eu tive uma conversa com o professor Alexandre, e aí eu fui picado por essa abelhinha aí da inovação. Acabei indo para a universidade estudar ciência de dados,
fiz uma pós-graduação lá na UPE, né? E, assim, não saí da área de gestão, de tecnologia, mas abri muito a mente para apoiar esse tipo de atividades. São as coisas que realmente me empolgam e eu vejo que está cada vez mais convergindo para a gente chegar aí, né? E aqui são algumas das iniciativas, uma daquelas que eu falei que virou realmente um produto que já gerou retorno, né, que já está implantado em produção numa secretaria de governo. E aqui a gente também está desenvolvendo uma plataforma de colaboração, né, para se juntar a essas estruturas que já tem aí na usina de inovação, mas com ideia, com essa pegada, né, de trazer a sociedade para interagir, a sociedade, a academia, o governo, ele se abrir suas portas para essa nova realidade. E aí, assim, o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês, de fato, existe um universo de oportunidades nessa área. Então, aqui é uma notícia bem recente, existem 400, tem mais de 400 vagas com salário de até 15 mil. Existem 400 mil vagas também, que se mede no Brasil como um todo, para a tecnologia da informação, para coisas relacionadas à inovação. Então, a gente tem um desafio muito grande. A gente tem uma dificuldade hoje de atender esse gap. De chegar, a gente está conseguindo jogar no mercado 20 mil profissionais, mas a demanda é já de 400 mil vagas. Então, nessa situação, nesse cenário que a gente se encontra hoje, a gente tem um grande desafio, é trazer pessoas para esse movimento. E aí eu acho que a maior mensagem que eu posso deixar hoje aqui na Campus Party é, de fato, convidar vocês a se engajarem nesse movimento e trazer mais pessoas, né? Eu tentei aí passar rapidamente a minha fala e eu acho que a gente já chegou no tempo aí, né? Eu retorno aí a palavra para o nosso mediador. Curto tempo agora para responder perguntas. Alguém tem alguma pergunta a fazer a gente aqui na mesa? Eu vou jogar uma pergunta breve para a gente ter o que falar também. O que é que caracteriza um laboratório de inovação? O laboratório de inovação, ele vai sair inovações dali, ou se eu pegar um espaço de cowork dentro da universidade, juntar pessoas para dar treinamentos em rodar residências tecnológicas, aquilo também é caracterizado como laboratório de inovação. O que é que caracteriza o laboratório de inovação? Só rapidinho para a gente terminar. Eu vou começar respondendo essa pergunta, depois Newton e Léo, se quiserem complementar. Bem, a primeira coisa é que um laboratório de inovação não é uma sala, como o Léo disse, né? Não é uma sala bonita em que você coloca post-it. Post-it é uma coisa muito importante para os processos de design. Não vou aqui desmerecer o post-it. O post-it, ele ajuda a gente a manipular, né, a informação, o conhecimento e agrupar. Então, ele, de fato, ele é uma ferramenta importante. Então, não é uma sala. Um laboratório de inovação no setor público também não é uma trilha de conhecimento ou um programa de formação, ainda que nos laboratórios de inovação do setor público, a formação, a geração de competência para a inovação no governo seja um aspecto fundamental. A gente não faz inovação sem gente, né? As pessoas é que são as artífices da inovação. A inovação não brota sozinha do chão, né? Então, um laboratório de inovação também não é um curso, uma trilha ou um programa de capacitação. Um laboratório é um espaço de experimentação. Eu faço um laboratório, eu tenho um laboratório na medida em que eu tenho projetos de inovação, em que eu experimento as metodologias, em que eu experimento as diferentes abordagens, em que eu testo soluções. Então, plenamente consciente, inclusive, do risco, né, que foi uma coisa que o nosso último palestrante falou, do risco do processo de inovação. Pode ser que eu chegue num resultado final que seja bom, que seja ótimo, mas pode ser que isso não aconteça, pode ser que no meio do caminho eu precise pivotar o projeto, né, mudar o caminho dele, enfim. Então, eu começaria por aí, né? Inclusive,
pelo que o laboratório não é e pelo que o laboratório necessariamente tem que oferecer. Não é um espaço, não é uma sala bonita, não é simplesmente uma trilha formativa, e ele vai ter que ser, né, um lugar seguro para experimentação. Seguro porque no governo, né, a gente tem um forte controle social, Tribunal de Contas, o servidor tem muito medo de inovar, né? Então, o laboratório ele tem que ser esse lugar seguro, esse espaço seguro, onde eu possa fazer experimentos. Então, o laboratório é um lugar onde a gente faz projetos inovadores. No governo, né? No nosso caso aqui, especificamente. Onde se faz negócio? Onde se faz negócio? Onde se constrói business? Em qualquer lugar. Num café, no shopping. Mas, então, inovação é um pouco isso, setor público. É um bate-papo, tem uma ideia. Mas é preciso, acho que a Camila colocou muito bem, é preciso levar essas ideias, essas iniciativas para um ambiente seguro. Até porque, como nós estamos falando muitas vezes para tirar a ideia do papel precisa de financiamento, então essa ideia precisa estar chancelada por alguma estrutura. Então, por exemplo, quando um laboratório da universidade e um professor ele formaliza um acordo de cooperação com a usina, ele passa a ter acesso às bolsas para poder retroalimentar esse processo de experimentação, para poder engajar o estudante, para poder engajar uma empresa ou um ICT. Então, eu diria que o nascimento das ideias, do debate sobre inovação, ele surge em qualquer lugar, mas é preciso levar isso para algum lugar. Então, uma secretaria, qualquer secretaria de saúde, quantos servidores tem naquela secretaria? Inúmeros. As discussões, as ideias surgem o tempo todo, né, em todos os ambientes da secretaria, no hospital, seja lá na ponta, ou lá na secretaria, na sede, lá na parte mais burocrática de compras, por exemplo. Ok, mas essas ideias, se elas são discutidas, elas não são levadas para algum ambiente para ser analisadas e verificar como se leva isso, então, para a sociedade, como é que se busca financiamento para tirar aquela ideia do papel, aquela ideia ela simplesmente morre, ela não vira iniciativa, né? E a inovação ela precisa acontecer, ela precisa chegar no mundo real para transformar a vida das pessoas. Então, eu diria que os laboratórios eles se caracterizam fortemente por isso, como esse espaço, como bem foi dito, de experimentação, mas é um espaço que ele tem um reconhecimento para a própria experimentação e para levar essa experimentação a cabo, para poder escalar aquela experimentação, trazer financiamento, trazer um reconhecimento. Então, é importante ter a formalização desses ambientes em algum lugar. Não quer dizer que tudo tem que nascer dentro dos laboratórios. Esse é que é o ponto. O laboratório ele conecta, ele cria sinapses entre essa estrutura pública, entre a sociedade. Eu acho que o papel dos laboratórios, no caso da usina Atacama, um hub, mas no final eu acho que todo laboratório é um hub, né? Ele pode ser um hub mais interno ao próprio órgão, mas nessa perspectiva o laboratório da Secretaria de Cultura ele é um hub na Secretaria de Cultura, porque ele deve articular os diversos atores daquele ambiente. Então, um laboratório nessa perspectiva sempre é um hub. Agradecer a todos que estão aqui presentes, agradecer também à Universidade Federal do Vale do São Francisco e encerrar aqui a nossa mesa.